Gaio, tudo bom? Tudo bom para Tudo quem bem? estiver nos assistindo? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre prevenção e pegando um pouquinho do gancho do caso da Marielle, né, que é uma situação complexa e supõe várias abordagens. De que forma a psicanálise pode nos acalentar e pode abrir uma perspectiva mais humana num cenário onde a gente viu sentimentos e evocações de situações que são primitivas, inclusive primitivas? Como a psicanálise pode separar o desejo dos fatos e nos colocar num papel mais ético em relação com o outro, Gaia? Acho que essa é uma bela abordagem, porque convoca a psicanálise em extensão para pensar o que aparece no social e no campo clínico. O interessante, Alexandre, é que a resposta que a gente pode dar para a perversão é justamente com a lei, porque o perverso desmente a lei e faz a sua própria lei para gozar e achar que sabe ensinar o outro a gozar. No caso do processo da Marielle, a gente vê que foram 6 anos de um sintoma perverso da justiça regida pela era Bolsonaro. Tanto que o delegado, o Rivaldo, ele, acho que eu não teria medo de dizer que o comportamento, e ele provavelmente é um perverso, por quê? Porque ele prometeu, ele amparou a família da Marielle, ele como encarregado todo da investigação, né? Aí o que que acontece? Ele é o mandante e chancelado pelo Braga Neto, que o nomeou, e que depois eu acho que ele foi premiado, Braga Neto, como ministro da pasta da Casa Civil, que é a mais poderosa, né? E aí é aquele cara que mata e chora no enterro, né? A grosso modo. Tem até um filme assim, né? Matou e foi ao cinema, né? Então, eu acho que essa que é a questão, né? O sintoma perverso está no campo social e ele na clínica, a gente não tem um entusiasmo muito grande da psicanálise clínica de lidar com o perverso. Por quê? Porque ele não tem demanda, né? E a gente tem dificuldade de ouvir coisas assim. Mas eu acho, aí é uma opinião minha, eu acho que essa clínica precisa ser construída assim como a gente espera que a sociedade, através da lei, vá se civilizando, vá minimizando a crueldade, a injustiça. Eu apostaria muito no apoio de uma terapia também sistêmica familiar. Por quê? Porque eu acho que todo ser humano, por mais perverso, algum sentimento ele vai ter de amor. As mães, eu acho que são muito importantes, né? Eu votaria muito em escutar mães, as mães serem mediadoras, né? Isso é uma coisa bem utópica e bem singular minha, no sentido de que a gente não pode desistir dessa clínica. Assim como a clínica das psicoses foi inventada, o Lacan teve um papel enorme, a clínica da perversão, em algum momento, ela precisa acontecer. Eu sei que isso é uma posição muito minha, sabe, Alexandre, mas eu acho que ela é importante ser conversada. No caso, por exemplo, ali da Gal e do menino e da madrasta, eu vejo ela muito com sintoma perverso, essa madrasta, né? Porque eu não vejo ela com sentimento de luto. Esse objeto que se perdeu de afeto, a Gal, ela tem uma representação concreta que é um afilhado, que é um filho. Seria importante que a questão material não fosse a mais focada, mas, no entanto, é isso que está dando as cartas. Então, são essas coisas que da mídia a gente encontra para pensar a perversão do sintoma social e para ver o que, que a gente faz, né, com isso. Sim, Gaio, então assim, vamos lá. Do ponto de vista assim, psicanalítico, né? Vamos ampliar o desejo para além da vontade, para aquela condição que muitas vezes a gente nem se dá conta, uma própria compulsão, né? Para algo que vem realmente de dentro. E os fatos? Bom, então, tem aquilo que eu realmente gostaria, que vem ou inconsciente, ou mesmo conscientemente como vontade, mas existem os fatos. O que faz com que, apesar dos fatos dizerem justamente o contrário, eu consiga me apegar no que eu gostaria, quase virando um delírio, né? É quase um delírio, porque algumas narrativas desses grupos, para justificar a barbárie e muitas vezes para inocentar a barbárie, é uma contradição pura, porque se em alguns casos tu previamente já é culpado, nessas situações eles evocam a presunção de inocência. Então,
Como é isso? Como é que eu perco essa minha capacidade de coerência? O que faz com que eu imponha todos esses meus sentimentos internos, que é inclusive difícil adjetivar, para se sobrepor aos fatos, para se sobrepor à realidade? Aí eu acho que existe uma demanda também de que, tanto no campo social quanto na singularidade clínica, as pessoas passam a fazer essa pergunta que tu está colocando. Por que eu colo nesse discurso? Por que eu estou gozando também como cúmplice disso, né? Por exemplo, esse caso do Musk aí, eles estão usando assim, a democracia para acabar com a própria democracia, né? Então, a gente vê que tem essa coisa de um apelo para a lei para não ter lei. Então, tudo isso é um sintoma que está no social e que a gente vai encontrar no campo clínico em diferentes níveis. As pessoas são capazes de, às vezes, justificar atos perversos, não necessariamente que elas sejam, porque se auto-enganam e estão tendo um gozo com isso, né? Bom lembrar que tem que saber discernir. Eu acabei de gravar para o TikTok falando do perverso polimorfo, que é a criança, que aí é natural. A criança tem todas as pulsões soltas, né? E, paulatinamente, ela vai se educando. Essas criaturas não tiveram lei, né? Não se estruturaram com uma questão de lei, de interdição, que para a psicanálise a lei maior é a interdição do incesto. Então, tudo isso passa por um processo de desenvolvimento. Essa relação com o grande outro, com o complexo edípico, né? Como é que isso foi resolvido? O que não operou, né? O Freud dizia lá no texto sobre sexualidade que existe uma bifurcação, né? Que em algum momento se vai para a perversão ou para a neurose. Isso ele deixou em aberto, porque acho que é inteligente, é singular, né? Não dá para ter um diagnóstico que todo mundo se encaixe, porque é da história de cada um. E do que tu está falando, Gaio, dá para depreender que em ato contínuo o autoritarismo e esse apelo autoritário acaba sendo um viés quase que natural para esse perverso. Então, por isso, e aí a dissonância cognitiva, né, onde eu chamo um autoritarismo uma ditadura para me prover liberdade, ou seja, sem sentido, mas esse autoritarismo seria o caminho para extravasar aquilo que eu gostaria, aquilo que eu gostaria de impor, né? Então, talvez o autoritarismo seja realmente o sintoma maior desse comportamento perverso, né, em relação ao outro, né? Eu não quero nenhuma possibilidade de dividir, eu quero impor aquilo que está posto para mim, né? Exatamente, é uma imposição do seu gozo e mostrando que aquela forma de gozar é que é a correta. Quem cola nisso tem que se tratar também, né? Bom, eu acho que a gente procurou dar um recado, né, fazendo assim laço social. Eu deixo em aberto para em outro momento a gente falar também na perversão na relação entre ciência e política, pós ver o Oppenheimer. Mas aí acho que dá para a gente conversar mais. Dá. E eu te diria até porque é muito interessante a gente fazer essa discussão, porque a ciência também, em determinado momento, ela é objeto de crença. Exato. E ela deixou de ser objeto factual também, então ela vira uma outra coisa, né? Sem dúvida. E, Então Gaio, tá mas bem. eu acho que só para concluir, na tua posição, tu deixa em aberto, sim, a análise, a psicanálise como um mecanismo para lidar, inclusive, com essas questões mais complexas, né? Eu acho que isso é importante, né? Entender que tem possibilidades, desde que a gente comece a achar que o sintoma de imaginar que o mundo seria perfeito só comigo começa a ficar ruim, né? Exatamente. Então, até mais.